aqui sim é importante a gente abordar as alterações relacionadas com essa comunicação do átrio com o ventrículo. Então isso é o intervalo PR. Por que a gente coloca o intervalo e não o segmento PR? Intervalo é quando engloba a onda. Igual o intervalo QT engloba a onda T. Segmento, não, é só aqui, ó, entre os dois. Segmento entre a P e a R e segmento ST. Por que é importante? Porque aqui faz parte da comunicação do átrio com o ventrículo essa despolarização do átrio. Faz total diferença, porque precisa passar por essa despolarização, precisa passar pelas fibras do átrio para poder chegar no nó do átrio ventricular. Então é importante sim incluir, porque se aqui eu tiver alteração, por exemplo, uma hipertrofia de átrio direito, pode interferir nessa comunicação. Então aqui é bom a gente falar do intervalo e não só do segmento. Não, vamos levar em conta a onda também. A onda P nessa situação é muito importante. Então aqui o intervalo PR fala para a gente da comunicação entre o átrio e o ventrículo. Então, ó, intervalo PR. Qual que é o tamanho normal do intervalo PR? Isso você tem que saber. 5 quadradinhos. A gente viu então que a onda P normal 2 quadradinhos e meio e todo o intervalo de 3 a 5 quadradinhos. Para não ficar de 3 a 5, 5 logo, vamos falar 5. Então 5 quadradinhos. Se tiver alteração nessa distância, já começa a ter uma comunicação, você começa já a pensar, peraí, opa, se está tendo aumento, a comunicação não está legal. É isso que tem que vir na sua cabeça. Então, esse intervalo relacionado com conversa entre o átrio e o ventrículo. E esse distúrbio na comunicação, quando tem um problema com essa comunicação, é o que a gente chama classicamente de bloqueio átrio ventricular. Esses são os famosos bloqueios atrioventriculares. E por que são famosos? Porque sim, esses daqui podem influenciar no bom funcionamento do ventrículo. E se atrapalha no funcionamento do ventrículo, aí o negócio começa a ficar sério. Até então, lá para cima, se não atrapalha tanto, passa despercebido. Agora, se atrapalha, por isso que se fala tanto em bloqueio atrioventricular. Porque esses bloqueios vão influenciar na função e no bom funcionamento do ventrículo. E aí a gente começa falando do primeiro dos bloqueios, do inicial. Quando você entende que essa comunicação entre a onda P e o complexo QRS, em outras palavras, essa comunicação do átrio com o ventrículo, primeiro tipo de bloqueio, primeiro tipo de quebra nessa comunicação que você já pode imaginar é o seguinte, é o ventrículo ficar longo, esse impulso, esse estímulo, demorar para chegar. Tem, sim, o átrio está mandando lá ventrículo, estou mandando aqui o impulso, nó do átrio ventricular, na verdade, estou mandando o impulso para você, nó do átrio ventricular, e demorar para chegar esse impulso, mas na hora que chegou, o nó do átrio ventricular responde. Então esse é o primeiro. É o BAV de primeiro grau. É quando esse intervalo PR é maior do que 5 quadradinhos. O que está acontecendo com esse aumento da distância aqui? O que a gente pode concluir com isso? Fala, caramba, está tendo comunicação? Está tendo. Por quê? Está tendo comunicação entre o átrio e o ventrículo. Mas está uma comunicação mais lenta. Então a gente pode colocar aqui, uma comunicação demorada. Olha que interessante, se você entende isso, que é uma comunicação entre o átrio e o ventrículo, fica mais fácil para você gravar o que é o bloqueio de primeiro grau. O BAV de primeiro grau é essa conversa mais lenta. Só isso, é um distanciamento a mais. Então, qual que é o reflexo dessa conversa mais demorada? A distância aumenta. Olha, nodo,
eu vou contrair, você contrai. Aí até chegar lá no nó do átrio ventricular, ele, tá bom, vou contrair. Olha como que demorou essa comunicação. E isso manifesta de que forma? Assim, ó, com distanciamento da onda P com complexo QRS. Então, olha só, ondinha P aqui, QRS aqui. E, ó, tá dando mais do que 5 quadradinhos. Ó, aqui, ó, deu 7 quadradinhos. 7 quadradinhos. Pronto, isso é bloqueio de primeiro grau. Você olhou no eletro, tem onda P, tá bonitinha a onda P, não tem hipertrofia de átrio direito, não tem hipertrofia de átrio esquerdo, não é FA, não é flutter, tá ótimo. Agora, e esse intervalo, e essa comunicação do átrio com o ventrículo, como é que tá? Tá meio distanciado aqui, tá meio lento, então isso é um bloqueio de primeiro grau. Geralmente isso não dá problema, isso geralmente pode surgir no indivíduo dormindo, quando está bem tranquilo, cochilando, porque fala muito ali do reflexo, do estímulo, do estímulo colinérgico, do nervo vago. Então, tanto que isso daqui geralmente responde bem com atropina. Paciente chegar bradicárdio, com a bradicardia relacionada com o primeiro grau, você faz uma atropina, ele responde bem, já diminui o intervalo. Porque aqui é como se o nó do átrio ventricular, que recebe muito estímulo colinérgico do nervo vago, é como se ele estivesse sendo estimulado, então ele fica mais sonolento, então ele demora para ouvir o estímulo do átrio. Então aí fica um pouquinho maior. Mas isso aqui não causa maiores problemas para o paciente. Geralmente isso aqui você fala que é uma arritmia, um bloqueio benigno. Arritmia não, um bloqueio benigno. É só esse distanciamento. Então, bloqueio do primeiro grau. Agora, existem outros bloqueios que aí podem influenciar mais ainda no funcionamento adequado do ventrículo. É o bloqueio atrioventricular de segundo grau. Aqui a coisa já começa a tomar um outro patamar, porque já é uma quebra a mais, uma dificuldade a mais de comunicação entre o átrio e o ventrículo. Lembrando que se tiver tão difícil assim essa comunicação, o ventrículo começa a ser prejudicado. Então, no bloqueio de segundo grau, você já pensa assim, opa, já é algo que eu começo a considerar. Porque é uma falha eventual na comunicação e abruptamente pode bloquear a onda P. Nessa de segundo grau, acontece isso, quando a gente gera... Deixa eu ver aqui. Achei que tinha travado. Quando a gente gera uma não resposta do ventrículo. Então, bloqueio de segundo grau é quando, de certa forma, a onda P não mandou. Como assim? Existem dois tipos de bloqueio de segundo grau. MOBITS tipo 1 e MOBITS tipo 2. Vamos por etapas. A gente já sabe que no bloqueio de segundo grau já é uma perda de comunicação entre o átrio e o ventrículo um pouco mais importante. No tipo MOBITS tipo 1, que é o fenômeno de Wenckebach, aqui acontece uma perda gradativa da comunicação. Então, nesse momento, é um alargamento aqui vai acontecendo um alargamento entre a comunicação do átrio com o ventrículo até que fica tão distante que bloqueia. Como assim? A onda P manda o estímulo, opa, vamos contrair, o QRS obedece. No outro segmento, manda esse mesmo estímulo, o QRS demora mais para responder. No outro impulso, a onda P manda e ele demora mais ainda para responder, até que ele manda o estímulo e ficou tão longe que não responde. Então, como que a gente observa aqui, ó? Onda P, QRS. Onda P, aqui está mais perto, aqui está ficando mais longe. Onda P, aumentou a distância, até que vem uma onda P e não tem nada. Então, olha só, aqui a distância está pequena, aqui já começa a aumentar a distância, aqui fica maior até que não tem nada. Então você observa que tem a onda P, QRS. Aqui está mais longe.
Aqui está mais longe ainda. Puxa, aqui ele mandou o estímulo que está tão longe que não respondeu. Olha só. Então isso é MODS tipo 1 ou fenômeno de Ventquebach. Ele dá o estímulo, onda P, QRS. No segundo estímulo, onda P, QRS. No terceiro estímulo, onda P, QRS. Lá na frente, caramba. No quarto, onda P, não tem QRS. Está tão longe o estímulo que não tem. Então vai ter uma falha e você observa isso. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, QRS. Onda P, sem nada. Isso é o fenômeno de Ventquebach. Está vindo o estímulo, mas está ficando alargado. Alargado até que bloqueia. Vem de novo, alargando, alargando, bloqueia. Alargando, alargando, bloqueia. Tem um entendimento aqui, que é um pouquinho mais chatinho, mas olha só, para você entender. Apesar de aumentar o intervalo PR, está distanciando a onda P do QRS. Então a gente chama de intervalo PR. Apesar de aumentar o intervalo PR, a distância entre os QRS vai diminuindo. Olha só, se você pegar aqui e entender isso, ó, a onda P, QRS, onda P, QRS mais longe, onda P, QRS mais longe, onda P, não tem QRS. Aqui, entende da seguinte forma, a onda P é como se o QRS tivesse distraído. Como assim? A onda P fala, contrai. Aí de imediato lá o QRS está meio distraído, mas ele ouve, tá contraído, já contrai de imediato. Da segunda vez, contrai. O QRS demora para ouvir. Fala, caramba. Eu acho que ele mandou contrair. Ele vai lá e contrai. Da terceira vez, ele está meio sonolento, o QRS, a onda P, contrai. Aí o QRS demora, até que ele, meu Deus, contrai. Até que acontece da onda P mandar o estímulo e o QRS nem responder. Está distraído. Mas olha só, para você entender, por que o intervalo entre os QRS vai diminuindo, apesar da distância entre a onda P? Quando a onda P manda o QRS contrair, imagina assim, ó, mandei, onda P, contrai QRS, o QRS imediatamente ouviu, mas ele demora 10 segundos, um exemplo, demora 10 segundos para ele contrair. Então, ó, teve a ordem, onda P é a ordem. Onda P, imediatamente ele ouviu. Onda P, ele ouviu. Mas ele vai demorar 10 segundos para poder contrair. Na segunda vez, onda P da ordem, ele demora, vamos supor, 5 segundos para poder ouvir. Demorou, ele tá distraído. Só que a hora que ele ouve, ele estava distraído, né? Ele, caramba, mas eu acho que ele mandou antes lá. Não sei que hora que ele mandou, mas eu acho que ele mandou. Passaram-se 5 segundos já. Ele demoraria 10 segundos para ativar o QRS, porque foi assim da primeira vez. O que ele faz? Ele ativa antes, porque ele fica na dúvida, ele fica, caramba, será que ele mandou? Que hora que ele mandou? Meu Deus, não sei. Não vou esperar 10 segundos não, vou contrair daqui 8. Então, ó, entendeu? Primeiro ele manda o comando, contrai. Ele já ouviu na hora, contrai. Ele vai esperar 10 segundos para poder contrair, porque é aquele mecanismo normal, de hora que recebe o estímulo, o nó do átrio ventricular segura, para o átrio contrair e depois o ventrículo contrair. Isso é normal. Mas quando ele está distraído, a hora que ele manda, o que demoraria 10 segundos, se ele ouvir de imediato, demora 10 segundos. Agora, se ele não ouviu de imediato, deu a ordem da onda P, passou 5 segundos. E ele, caramba, eu acho que eu ouvi alguma coisa, não vou esperar mais 10, não sei que hora que veio a ordem, ele vai contrair antes, com 8 segundos. Na terceira vez, a onda P manda o estímulo, ele está mais distraído ainda. Passam-se 8 segundos. E ele ouve aquilo, ele, caramba, nossa, agora eu tô ferrado, porque eu não sei se mandou agora, se mandou da outra vez, mas eu vou contrair. Ele não vai esperar nem 8 para contrair, ele já vai contrair de imediato. Então o intervalo entre as ondas, entre o QRS, vai diminuindo, porque o ventrículo começa a querer contrair antes, porque ele está distraído. Dessa forma, a distância entre o PR vai aumentando. Entre a onda P e o QRS vai aumentando. Mas os intervalos vão diminuindo até que ele distancia de novo. Por esse mecanismo. Lembra do QRS está sonolento, está distraído. Então ele demora, no primeiro ele ouve o estímulo, ele demora 10 segundos. No segundo, 8 segundos. No terceiro, 5 segundos. Ele vai diminuindo, porque ele está demorando para dar a resposta, para ouvir a ordem, na verdade.
Então esse é o MOBITS tipo 1. Tem um outro tipo de bloqueio, também considerado de segundo grau, ainda pior. Esse sim é perigoso, que é o MOBITS tipo 2, que é um bloqueio súbito. Esse é perigoso, sabe? Porque olha como que você nunca mais vai esquecer. O que acontece no bloqueio súbito, no bloqueio MOBITS tipo 2? Onda P, QRS. P, QRS. Com a mesma distância, tudo ó, do mesmo jeito. De repente, ó, P, QRS. Mesma coisa. Aí, de repente, P, cadê o QRS? Não tem. Então, ó, P, QRS, normal. P, QRS, normal. P, QRS, normal. P, não tem QRS. Por que isso é pior? Porque olha o entendimento, para você nunca mais esquecer. No fenômeno de Venkeba, MOBITS tipo 1, é o que o QRS está distraído. Então ele não faz por mal, ele está distraidão. Ele está lá, poxa, é bom, tá lá, relaxadão, recebe o estímulo, opa, vamos contrair, contrai. Aí ele recebe de novo o estímulo, ele, peraí, deixa eu dar uma despreguiçada, opa, não, contrair. Ele está distraído, então é menos pior, ele não faz por mal. E aqui no MOBITS tipo 2, faz por mal, sabe por quê? Ele recebe o estímulo, ele não quer contrair, não quer, ele está de má vontade. Aí ele recebe o estímulo, ele vai lá e contrai. Caramba. Vai lá e recebe outro estímulo, vai lá e contrai, contra a vontade dele. Recebe o terceiro estímulo, contrai, até que ele recebe o estímulo e fala, quer saber, eu não vou contrair agora não. Então, ó, isso é pior, isso é mais maligno isso, tá vendo? Ele tá contra gosto. Aqui não, ele tá distraído. Por isso que vai aumentando a distância gradativamente. Ele tá distraidão. Aqui não aumenta a distância. Interrompe de uma vez porque ele não quer contrair. Então isso aqui é pior. Isso é muito pior. Porque mostra que está tendo bloqueio intermitente, que está tendo bloqueio ali, que de repente pode ficar bloqueado sempre. Porque ele não quer. Aqui é diferente. Aqui ó, ele intencionalmente não está querendo contrair determinadas vezes. Então vem, ó, 1, 2, 3, não contrai o QRS. 1, 2, 3, não contrai. 1, 2, 3, não contrai. Isso aqui é pior. Então a gente chama de bloqueio maligno, porque ele está fazendo birra, ele não quer. Aqui em cima de Venkeba, lembra que aqui ele está distraído, é diferente. Distraído, tá lá, opa, então é menos pior. Agora existem outras duas situações que a gente não consegue muito bem definir. Olha como. Presta atenção nesse QRS aqui, ó. Ó, aqui tem uma onda P, QRS. Onda P, cadê o QRS? Não tem. Onda P, QRS, ok. Onda P, cadê o QRS? Não tem. Então olha o que está acontecendo. Tem onda P, QRS. Depois, onda P sem QRS. Onda P, QRS. Então ele está intercalando entre uma vez ter QRS e outra não. Onda P está tendo sempre. Nesse tipo de situação, como a resposta já no segundo estímulo já não tem QRS, não dá para saber se isso é MOBITS tipo 1 ou tipo 2. Porque no MOBITS tipo 1 eu preciso de pelo menos 2 complexos para eu ver que está distanciando. Aqui ele já bloqueia. Então eu não sei se ele está distraído ou se ele está fazendo birra. Então eu não sei se ele está distraído no MOBITS tipo 1 ou se ele não quer mesmo, é MOBITS tipo 2. Não tem como saber. Então nessa situação a gente fala que é um BAV 2:1. É um BAV de segundo grau 2:1. Não sabe se é MOBITS tipo 1 ou tipo 2, mas o 2:1 é porque, ó, duas ondas P para cada um QRS, por isso que é 2:1. Ou ainda, tem uma outra situação ainda pior e muito mais grave. É o BAV de segundo grau também. Avançado.
Por que que é avançado? Porque olha só, tem uma onda P, vem um QRS, depois passam várias ondas P's para ter novamente um QRS. Já não está respondendo nada aqui, já está precisa de várias vezes estimular. A onda P, o átrio precisa várias vezes, vai, contrai, 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 até que aceita e contrai. Isso aqui já é quase um BAV total, porque aí para de obedecer, o ventrículo toma conta. Só que enquanto isso não acontece, isso aqui é muito ruim, o paciente fica muito bradicárdico. Então isso é péssimo, péssimo, tá? Então esse é muito ruim. Daqui para baixo, ó, já começa a ficar bem pior. Aqui ele só está distraído, coitado. Aqui ainda não é tão ruim, não é uma arritmia tão ruim. Então esses são os bloqueios de segundo grau. MOBITS tipo 1, MOBITS tipo 2, BAV 2 para 1 e BAV de segundo grau avançado. E qual que é o bloqueio de terceiro grau? Bloqueio de terceiro grau é quando acontece uma desconexão completa entre o átrio e o ventrículo. Não se comunicam mais, não tem conversa. Esse é o pior deles. Então, uma desconexão completa entre o átrio e o ventrículo. Não tem mais conversa, não tem mais. O estímulo do átrio não está chegando no ventrículo. Não chega, está bloqueado. E aqui, isso é importante porque acaba gerando uma bradicardia maligna. E aqui nessa situação, mandatório, marca-passo imediatamente. Porque aqui é irreversível. No BAV de terceiro grau, então BAV de terceiro grau ou BAVT, que é bloqueio atrioventricular total. Não tem mais conversa entre átrio e ventrículo. Acabou. Não tem mais. Então aqui não tem o que questionar, é algo definitivo. Para isso precisa também de uma intervenção definitiva. Fui operar há 4 anos atrás, 5 anos atrás, fui operar uma freirinha de 94 anos com um tumor de endométrio. Ígida, vindo andando, conversando, lúcida. Até falar o nome dela em homenagem a ela, a dona Emília. E ela veio, bem, tal, examinei, aí tentei, falei, caramba, vou operar de 94 anos, fazer uma esterectomia, fui freira a vida inteira, mandei pro colega radioterapeuta, radioterapeuta. Falei, será que dá para fazer uma radioterapia? Porque tem 94 anos, aí foi para ele, não dá, porque não dá para fazer exame ginecológico, enfim. Falei, olha, não tem como, o melhor é tirar. Correndo todos os riscos, claro, 94 anos. Ela veio e falou, ó, tá bom. Então, pediu risco cardiológico, ela chegou na cardiologista, a cardiologista me ligou. Ela, ô Eric, até uma colega, Eric, eu tô aqui com a dona Emília, ela tá com um BAV total. Eu, puxa vida, já pensei, eu falei, caramba, acho que não é pra operar, né? Não é possível. Mas o engraçado é que ela tá assintomática, nada, não sentindo nada, tá com 35 de frequência cardíaca, só que ela era pequenininha, bem magrinha. Eu vou ter que internar ela agora aqui para passar um marca-passo. Eu falei, pode internar, pode fazer, aí depois a gente vê, depois você faz uma avaliação, se ela ficar tudo bem, depois você me fala se dá para operar ou não. Fez o marca-passo, aí depois de 15 dias ela me ligou, falou, Eric, tô liberando o risco aqui dela, porque tirando isso, ela não tem mais nada, passando marca-passo, tá com resposta, agora tá ótimo. Não tenho contraindicação para operar. Não tem nada. O eletro dela, apesar do bloqueio, é normal, não tem bloqueio de RAM. Tá bom, veio, operei. Primeiro pós-operatório fez o CTI, no primeiro dia, 24 horas, foi de alta para enfermaria. No outro dia eu dei alta, muito forte. Ela acabou morrendo depois, 5 anos depois, de idade mesmo, foi ficando velhinha. Era uma gracinha. Toda vez que ela vinha na consulta, ela falava, doutor, rezo todos os dias pelo senhor, todos os dias, bonitinha. E tava com BAV total, assintomática, 94 anos. Então, olha só, o que acontece aqui, ó, ondas P's, P, e olha o QRS, vou colocar só Q, mas é o QRS, tá? Olha que engraçado, quando a gente coloca assim,
dá para ver nitidamente que o átrio e o ventrículo não estão conversando. Cada um está no seu ritmo. Como que a gente vê isso? Você vê as ondas P, ó, regular, certinho, entre uma e outra. Geralmente de 60 a 100 batimentos por minuto. E o complexo QRS também está com a mesma distância. Por quê? Porque aqui quem assumiu o controle foi o nó do átrio ventricular. O nó do sinusal está mandando impulso, está lá, contraindo os átrios. Ok. Só que não tem comunicação com o ventrículo. E aí o nó do átrio ventricular, quando identifica que não está conseguindo comunicação lá em cima, ele não pode parar de contrair o ventrículo. Ele obedece o nódo sinusal. Mas na hora que não tem comunicação, ele assume o comando e fala, não estou ouvindo nada lá de cima, vamos contrair, pessoal, vamos contrair, porque senão o indivíduo morre. Só que olha o problema, ele contrai no ritmo dele, 40, 35 de frequência. E o que conta é a frequência aqui, ó, do ventrículo, não é do átrio. Esse é um dos problemas, que é essa frequência menor do ventrículo. Segundo problema, como tem uma desconexão entre o átrio e o ventrículo, dependendo de como tiver as ondas, pode cair no período refratário. Outra coisa, aqui, como ele perdeu completamente a comunicação, ele fica menos suscetível aos estímulos adrenérgicos. Então, por exemplo, nessa situação, se você fizer atropina para o paciente, não vai reverter, não vai melhorar. Porque ele está sozinho, ele assumiu ali o controle e não tem estímulo externo, como se fosse isso. Ele está totalmente bloqueado, fechado. Então ele fica mantendo aquele ritmo numa bradicardia. Isso é ruim, isso é bem ruim. Então aqui imediatamente, marca-passo. Se você está no local atendendo e chegou um paciente assim, você vai colocar marca-passo transcutâneo. Até ele ir para o hospital e passar marca-passo definitivo, tá? E aí assim, ó, a gente finaliza terceiro dos bloqueios, que também é muito ruim. E eu fiz um recapitulando aqui para a gente entender, fechar bem na cabeça e entender aqui, ó, a comunicação, por que uns são menos piores e outros são piores. Porque olha só, vamos recapitular. Bloqueio AV de primeiro grau. O que acontece aqui no bloqueio AV de primeiro grau? É só um distanciamento entre a onda P e o QRS, ó. Ó, só está distante a comunicação. Não está faltando comunicação, só está distante, mas está obedecendo, está seguindo certinho. Então isso aqui é benigno, porque tá passando, não tem nada falando que não está tendo comunicação, que vão ficar brigados. Não tem isso, está só um distanciamento. No BAV de segundo grau, no MOBITS tipo 1, fenômeno de Wenkeba, o que acontece? Vem a ondinha P, QRS, responde bem. Depois, vem outra onda P, opa, demora mais para responder o QRS, está distraído. Depois, outra ondinha P, demora mais ainda porque está distraído. Até que vem uma onda P e não tem QRS. Aí começa tudo de novo, ó. Então aqui, ó, o que está acontecendo? Está gerando estímulo no nó do átrio ventricular, está vindo esse estímulo para o nó do sinusal, desculpa, tá vindo o estímulo para o nó do átrio ventricular, mas ele tá meio distraidão, então, demora para responder um pouquinho, demora mais, demora até que ele não responde. Aí ele volta a responder, falou, aí ele volta, opa, voltei, e isso vai acontecendo, mas isso não é tão ruim, porque tá tendo comunicação, ele só tá mais distraído. Então, daqui para cima, e isso geralmente o problema tá falando que é aqui no nódo. O que acontece daqui para baixo? Daqui para baixo houve uma desconexão completa, e geralmente aqui relacionado com o nódo ou com o sistema de RIS, quebrando a fibra de RIS. Isso é ruim, bem ruim. Tanto que no MOBITS tipo 2, boa parte das vezes, a gente vai falar depois, o QRS vem alargado, mostrando que o bloqueio já está mais para baixo. Isso é pior, porque o bloqueio não está mais só na comunicação entre o átrio e o ventrículo, está já lá no ventrículo. Então olha aqui que você vai pensar. Bloqueio tipo 1. É uma falha na comunicação aqui, ó, um distanciamento aqui dentro do átrio. Bloqueio tipo 2, MOBITS 1. É o problema aqui ainda no nó do AV, mas ele fica dentro do átrio direito. Então o problema ainda está lá para cima. Até aí tudo bem. Agora, daqui para baixo, já começa o problema envolver fibra que já está lá no ventrículo. Opa, e tudo que envolve, falou do ventrículo, você já tem que pensar que é mais grave.
Então, é isso que você vai pensar. Daqui para baixo, alteração lá no ventrículo já mais grave. Isso é ruim. Então, MOBIS tipo 2 é aquele que não tem distanciamento, tá lá, só que ele tá contra gosto, ó. Deu estímulo, ele contraiu. Deu estímulo, ele contraiu. Deu estímulo, contraiu. Opa, até que deu estímulo, não contraiu. Aí volta de novo. Deu estímulo, contraiu. Então, ó, o distanciamento é o mesmo, só que chega uma hora que tem onda P, mas não tem QRS. Isso MOBIS tipo 2. Isso é ruim. Por quê? É aquela que não tá, ele está dando indícios de que ele vai cortar relações. Você vai falar, ó, eu estou ouvindo, estou contraindo, você está dando estímulo, eu estou contraindo, mas eu não quero. Então tem hora que ele bloqueia. Poxa, isso é maligno, isso é do mal. Então aqui nessa situação você já fala que aqui, ó, daqui para baixo já começa a ficar ruim. Esse aqui, então, é essa desconexão entre o átrio e o ventrículo por completo. Não tem diálogo, não tem nada. O ventrículo está abandonado. Tá lá, ó, se vira. Muito ruim isso, que pode degenerar. Muito ruim para o coração. Nessa situação, vai ficar bradicárdico. Muito ruim. Então, aqui desses dois para baixo, a gente já fala que aí sim são bloqueios malignos. Daqui para cima, nem tanto. Lembrando então que daqui para cima está mais relacionado com o átrio e daqui para baixo mais relacionado com o ventrículo. Pensando nisso, você consegue entender. E entraria aqui ainda o bloqueio 2 para 1, que a gente viu, e bloqueio avançado, que ruim, muito ruim, extremamente ruim. Quando você entende isso então, dessa comunicação entre o átrio e o ventrículo, fica muito mais fácil para entender essas alterações no estímulo. Aqui não dá para a gente falar de alteração estrutural, igual no átrio, que é dilatação do átrio direito, do átrio. Não, aqui é o problema na comunicação, na transmissão do impulso. Então aqui a gente pensa nos bloqueios, famosos bloqueios, e a partir de hoje você nunca mais vai esquecer. Bloqueio tipo 1, bloqueio AV de segundo grau, MOBIS 1, MOBIS 2 e bloqueio AV de terceiro grau ou BAVT, ou bloqueio atrioventricular total, que esse é muito ruim. Muito ruim. Dessa forma, então, a gente viu as alterações da onda P relacionadas com a parte estrutural e com a parte de condução. Vimos o intervalo PR, que aqui é especificamente da condução. E para finalizar hoje, a gente vai começar a ver o famoso complexo QRS. É aqui que entra todo um entendimento e a de ação, porque alterações no complexo QRS automaticamente já tem que vir na sua cabeça, que é alteração no ventrículo. QRS é a despolarização do ventrículo. Então, se eu estou tendo alteração nesse QRS, eu estou tendo alteração nesse ventrículo. E aí sim, eu posso estar tendo alteração estrutural ou alteração de condução. Independente de um ou de outro, é ruim, porque é no ventrículo. Olha que interessante. Então, as alterações que envolvem o complexo QRS, você já começa a ter um olhar mais crítico, mais ainda do que os bloqueios AV. Porque aqui já tem alteração. E aí você vai precisar bater o olho e analisar se é uma alteração estrutural ou uma alteração de condução. E hoje aqui, para a gente fixar esse assunto, vamos falar de uma alteração estrutural relacionado com o QRS, que é saber o eixo de condução. Por que eu falo que é estrutural, já que a gente vai falar do eixo? Porque o eixo, o caminho, vamos assim dizer, o carro que está indo é o mesmo. O que está mudando é a estrada, porque se o coração desvia para um lado, desvia para o outro, o carro vai continuar andando, mas a estrada mudou. Então, por isso que eu falo que aqui é estrutural e não problema na via. Tanto que aqui nessa situação, de imediato, a gente não vai falar de bloqueio de ramo, a condução está ok. O problema é a direção da estrada que está mudando, então a estrutura que está mudando. De maneira geral, a gente pega o clássico que a gente já viu dos eixos do coração, D1, D2, D3, AVL, AVR e AVF. Baseado então nos eixos, a gente consegue analisar
para que lado que está indo essa estrada, qual que é essa alteração. Então, de maneira geral, a gente sabe que o eixo padrão do coração, do impulso, ele segue aqui, ó. Esse é o eixo padrão. Nessa direção. Então, quando o impulso está indo, ele vai de cima para baixo, da direita para a esquerda e de trás para frente. É esse o impulso. Quando a gente está olhando de frente o indivíduo, igual está olhando aqui, a gente considera então só esse plano de estar vindo de cima para baixo e da direita para a esquerda. Isso daqui é o padrão. E mais especificamente, qual que é o normal então? O eixo normal do coração é aquele que vai de menos 30 a mais 90 graus. Não precisa ficar, meu Deus, vai falar nesses graus aí, meu Deus, eu fico perdido. Não, não fica, não fica. É só pensar aqui, ó, olhando a rosa dos ventos, olhando aqui os eixos, a gente considera aqui 0 e aqui mais 90. Porque aqui é o padrão, é o certo, que a gente poderia falar, não, mas 90 tinha que ser para cima. Não, a gente começa a contar assim, ó, nesse sentido. Mas começa a contar a partir daqui. Então, aqui é 0 mais 90. E lá para cima vai ser menos 30. Então, o eixo normal que a gente espera, ó, é de menos 30 aqui, fazendo a volta até mais 90. Então, isso aqui é o eixo normal. O impulso, estando entre menos 30 e mais 90, está normal. E como que a gente faz para ver se o impulso está para esse lado? Lembra? É só olhar o QRS. O QRS fala para a gente o sentido que ele está. Se o QRS estiver para cima, positivo. Se estiver para baixo, negativo. Então, olha como que as coisas já vão ficando mais fáceis. Para isso, o que a gente vai fazer? Pegar o D1. Sempre que você bater o olho no eletro, olha o D1. E quem? AVF. Ué, olha só, se eu estou olhando o D1 e estou olhando a AVF, eu posso falar se o D1 é positivo ou negativo ou se o AVF é positivo ou negativo. Porque o aparelho está olhando por aquela derivação. Então, olha só, como se o aparelho estivesse olhando daqui, e aí o aparelho está olhando reto e vem o vetor para cá, vem o carro para cá. O que o aparelho faz? Ele olha reto, ele não consegue ver que está vindo para cá, mas ele consegue ver a sombra. Então, o que acontece aqui nessa situação? D1, opa, estou vendo positivo. E o AVF? Também. Então, aqui nessa situação, eu tenho D1 positivo e AVF positivo. Então, quando você bater o olho num eletrocardiograma e olhar que o D1 está positivo e o AVF está positivo, você sabe que o eixo está normal, está aqui dentro. Tem mais um detalhezinho. O D2 tem que estar positivo também. Por quê? Porque o D2, se a gente pega aqui, ó, você teria que considerar outro eixo, que é o eixo do AVL com o D2. Se o eixo estiver para fora, estiver aqui para cima, o D2 vai dar negativo, que eu vou falar aqui. Mas como aqui é mais 30, você precisa avaliar o D2 também, fica um pouquinho mais chato. O D2 não pode ser negativo nessa situação. Vamos mais, aí depois eu falo de novo. Então esse daqui é o normal. E quando esse eixo vem lá para cima, sai fora, uma hipertrofia do átrio do ventrículo esquerdo, ou o coração virou, rodou, está vindo para cá, e aí o eixo vem aqui para cima. Quando o eixo vem aqui para cima, eu falo que isso é um desvio para a esquerda. Por que esquerda? Porque, ó,
se a gente olhar de frente o indivíduo, esse é o lado esquerdo e esse é o lado direito. Então ele está girando para a esquerda, desvio para a esquerda. No desvio para a esquerda, o que vai acontecer com D1? Ó, D1 e AVF. O que vai acontecer com D1? Continua positivo, ó. E o AVF? Negativo. Então, nessa situação, eu vou ter AVF negativo, D1 positivo, e aqui que entra a derivação D2. Também vai precisar olhar, ela vai ser negativa. Por quê? Porque se eu pegar a D2 aqui, ó, imagina que aqui esteja a D2. E aqui, ó, vai ter a AVL, bem aqui, ó. Então, essa aqui, ó, a hora que eu fizer a projeção, essa é a D2, ó. A hora que eu fizer a projeção em D2, vai dar negativo. Mas de maneira geral, se você pegar D1 e AVF, já vai te direcionar que está lá para cima o desvio. E causas de desvio para a esquerda? IAM, hipertrofia de ventrículo esquerdo, são as principais, tá? Que vai acabar. Uma outra coisa que pode fazer, que a gente vai falar, bloqueio divisional antero-superior, pode fazer isso também, depois a gente discute. E quando o eixo está desviado para cá, ao invés de estar aqui, ele vem para cá assim, ó. Para cá. O que vai acontecer aqui com o eixo para cá? Ó, AVF e D2. D1. O que vai acontecer? D1. Ó, negativo e AVF positivo. Então, AVF positivo, D1 negativo. Esse a gente fala que é desvio para a direita. E o que pode causar desvio para a direita? Bloqueio divisional póstero inferior, hipertrofia de ventrículo direito, sobrecarga de ventrículo direito, um TEP, por exemplo, pode fazer isso, e um próprio IAM de parede inferior, um IAM de VD, também pode fazer o desvio do eixo para cá. Então, alterações que influenciam tanto na parte de condução, mas na parte estrutural também, aumento do volume. E por último, para finalizar, quando o eixo está aqui, ó, o que vai acontecer com D1? Negativo, porque ó, e o AVF? Também negativo. E como que a gente chama quando o eixo está para cá, está o oposto do que ele deveria? Indeterminado. Desvio indeterminado. Por que é indeterminado? Porque eu não sei se foi um desvio exagerado à esquerda ou se foi um desvio exagerado à direita. Então a gente fala que é indeterminado. E a M pode fazer isso, hipertrofia ventricular esquerda pode fazer isso, que ele desvia tanto da esquerda que ele acaba vindo aqui para trás. Destrocardia pode fazer isso também, mas esse é mais difícil de ver. A gente vai ver mais desvio à esquerda ou desvio à direita. E basicamente, se você olhar D1 e AVF, você define muito bem, só olhando duas derivações de todas. E aí você consegue, na hora que bater o olho no eletro, saber se está tendo desvio ou não. E aí na próxima aula que a gente vai falar daqui para frente, outras alterações que podem surgir no QRS, vamos falar disso, do intervalo segmento ST e da onda T também, tá pessoal? Eu preferi dividir em dois, porque é um assunto pesado, para não ficar muita informação de uma vez, que aí acaba se perdendo, não pega e aí fica mais complicado, tá bom? Então aqui para a gente começar a falar do QRS, para começar a falar do QRS tem que falar de eixo. Aí daqui para frente a gente vai falar assim de bloqueios, que aqui entra bastante, bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo e todas as alterações a mais, tá bom pessoal?